Olá, então estamos aqui para o nosso podcast, O Conselho Sistêmico. Estou aqui eu, a Juliana, que é minha irmã, né? E hoje também é sócia, né? Irmã e sócia. Nós vamos conversar aqui com vocês a respeito de como pode ser mais leve, né? Ter uma empresa familiar, como a gente pode transformar esse ambiente num ambiente agradável, num ambiente que tenha qualidade de vida, num ambiente que tenha resultados, né? Somando também essa tão desejada qualidade de vida e tempo de qualidade aí com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que compartilham de toda a nossa história, né? Se tratando de família. Então, fique aqui com a gente nesse podcast. Faça também as suas perguntas. Se quiser enviar também esse conteúdo, né, para empresários, famílias empresárias, alguém que você diga assim, nossa, esse conteúdo é muito interessante porque a minha empresa, meu marido está com problemas, estão lá brigando entre irmãos, estão lá tendo confusão com o pai e a mãe, o casal está tendo um problema dentro da empresa, estão misturando muitas contas das empresas, estão misturando muitas relações, lá no almoço de domingo não falam do outro assunto do que não ser da empresa, e é sempre aquele estresse, né? Dentro da empresa, dentro de casa, dentro do carro, na praia, não se sabe mais, né? Se está na empresa, se está trabalhando. Então, mande esse conteúdo, esse podcast aí para quem precisa ouvir isso. E nós somos especialistas em alinhamento sistêmico, nós somos especialistas em toda a estruturação de sociedades e também esse alinhamento de conflitos, tá bom? Então, eu sou o Rafael do Nascimento, terapeuta sistêmico, conselheiro sistêmico, consultor sistêmico também, tanto na vida pessoal quanto para empresas. E tem aqui a Ju, que eu vou deixar que se apresente, né? Então, porque afinal de contas nós trabalhamos juntos, então vamos lá. Vamos lá, tudo bem, meu irmão? Então, gente, eu sou Juliana do Nascimento, sou treinadora, sou psicóloga, mas acima de tudo, sou uma estudiosa do comportamento humano. Junto com meu irmão, Rafael, temos o Instituto IOD, que foi fundado pelo Rafa, e eu fiz a migração um tempo depois para trabalhar com ele. A gente fala, né, Rafa, que a nossa sociedade não é uma sociedade imposta. E aí eu acho que a gente pode já pegar um gancho aqui, Rafa, primeiro para clarear o que é uma sociedade que foi escolhida e o que é uma sociedade que foi imposta pela tua realidade, né? Então, porque muitas vezes a gente não se dá conta. Então, a nossa sociedade, nós somos irmãos e somos sócios. E a sociedade nossa, ela foi escolhida. Ele me escolheu de sócio e eu escolhi ele de sócio. Rafa, vamos falar um pouquinho acho que sobre isso, né? Para a gente começar assim, para que a gente comece a ter clareza. Assim, será que a minha sociedade eu escolhi? Uhum. Dentro desse processo, a gente começa a não prestar atenção, mas é importante que é um ponto crucial de nós entendermos que a sociedade imposta, por exemplo, é aquela sociedade que a gente herda, a empresa dos nossos pais, dos nossos avós, né? Nós sempre falamos que a gente não escolhe os nossos irmãos, né? Pelo menos nessa vida consciente que a gente tem aqui. A gente não escolhe nossos irmãos e não escolhe a família. E às vezes você está lá sucedendo uma empresa, né? E junto com você tem lá teu irmão, tem lá tua irmã. E talvez, né? Se você tivesse a opção, você nem escolheria trabalhar com eles. Tanto é que muitas pessoas, depois que falece o pai e a mãe, há as dissoluções de sociedade, há dissoluções de sociedade entre irmãos, e às vezes se tornam até concorrentes, às vezes deixam até mesmo de se falar, até mesmo se tornam pessoas que atraem depois para si, além dos problemas de relacionamento, atraem acusações, atraem sensações de justiça, começam a entrar em campos perigosos, né? Isso a gente vê muito comum dentro das famílias empresárias e, infelizmente, alguns desses acontecimentos, tá? Nós trabalhamos tanto para evitar, né, que às vezes já está acontecendo, a gente fala que é o caminho, né, do conflito, né, a gente já sabe, conforme vai seguindo aquilo, tu vai ter esse resultado, e então, antes de que aquilo se agrave, né, precisa ter um estancar e depois um recalcular de rota. E tem as sociedades escolhidas, né, que também pode trazer problemas, obviamente, porque dentro da sociedade escolhida, pode ser que no início ali tenha um alinhamento de ideias e depois essas ideias possam mudar durante a trajetória, né? No entanto, elas têm uma tendência maior de dar certo e acabar funcionando, né? Isso. Então, vamos imaginar assim que toda a sociedade ela nasceu com um objetivo comum que é
a empresa, né? Então, muitas vezes, acontece o que aconteceu em grandes empresas, né, Rafa? 2 irmãos, assim como eu e o Rafa, se unem e têm um objetivo de fazer essa empresa crescer, prosperar, mas, de repente, o Rafa começa a crescer a família dele, a minha começa a crescer, e aí vem os filhos, vem os cônjuges, e essa empresa começa a ficar muito grande, e o grande desafio aqui é como que nós começamos agora a fazer esse processo de inclusão de todos os membros da família. Como que se organiza essas questões e como que a gente faz com que a empresa continue próspera, que a família continue sólida, porque não existe nenhuma empresa, gente, não existe dinheiro no mundo que vale a separação de uma família. E isso a gente, infelizmente, percebe que acontece muito. Então, em prol da família, em prol dos negócios, as pessoas se separam. E aí o desafio é como que eu faço para empreender, para ter o objetivo, para ter o foco, para ter o resultado, e ainda assim conseguir me alinhar com o meu sócio, conseguir ter conversas que são conversas difíceis, muitas vezes, a conversa com um sócio, e se ele é um membro da tua família, às vezes isso é mais difícil ainda, porque eu não quero falar, porque eu tenho medo de magoar, porque eu tenho medo de ofender, ou como que eu falo, né? Então, a gente tem uma visão muito clara que quando existe um conflito, existe uma informação nesse conflito, né, Rafa? Então, existe algo que precisa ser olhado. Onde há conflito, e todo o conflito é passível de resolução, mas esse caminho da resolução, ele exige conversas difíceis. E conversas difíceis geram vida fácil. Conversas fáceis, às vezes eu vou tendo uma conversa fácil com meu sócio, faço de conta e ele também faz de conta, e aí chega um momento que acontece um futuro difícil. Então, conversas fáceis, futuro difícil. Então, é sobre o que queremos colocar. Rafa, assim, quais são os principais pontos, eu acho, que a gente tem que observar para que uma família empresária com filhos, sem filhos, o casal, irmãos, que eles possam prosperar? Se a gente fosse listar, assim, 5 itens ou 4 itens, o que a gente poderia trazer aqui para que a gente possa dizer assim, tem que olhar no mínimo para isso? Então, tem as questões. A primeira coisa que a gente precisa entender é o lugar, né, dentro da nossa empresa, o lugar dentro da sociedade. E quando não está bem estabelecido o lugar, quando não se entende quem manda, quem não manda, quando não se entende quem faz o quê, quando não se tem clareza, né, das funções e do lugar, esse é o primeiro ponto que costuma realmente afetar a relação. O segundo ponto, né, que a gente vê é quando se trata diferentes como iguais, né? Então, às vezes são filhos, todos são filhos, né? Mas dentro da empresa, será que todos os filhos são iguais? Né? Será que todos têm que ganhar a mesma coisa? Será que todos, se eles são diferentes ou têm funções diferentes, né? Às vezes estão no mesmo nível, é possível estar no mesmo nível, tipo nível estratégico, nível tático, mas é um desafio, né? Tratar os diferentes como iguais. Então, precisa entender, né? Que cada pessoa tem uma peculiaridade, cada pessoa está num lugar, cada pessoa tem uma responsabilidade maior ou menor, cada pessoa tem uma habilidade, né? Habilidade, uma força do negócio diferente do outro, então, às vezes aquilo, né, não pode ser igual. Também entender esse sentido, né, que às vezes muitas famílias começam a fazer exclusões, né, começam a julgar muito o comportamento um do outro, começam a criticar muito o outro e começam a fazer exclusões, né, seja exclusões comportamentais, seja exclusões pela maneira que aquela pessoa se age, né, dentro da própria empresa. Então, nós precisamos entender um pouco se a gente não está excluindo, às vezes, nosso pai, excluindo nossa irmã, nosso irmão, nossa mãe, perceber se não estamos fazendo essa dinâmica de exclusão. Eu acredito que esses 3 tópicos, né, são os mais importantes, né? Toda vez que a gente julga alguém, a gente está excluindo. Toda vez que a gente trata diferentes como iguais, a gente está ferindo aí o equilíbrio do dar e receber. E geralmente quem está recebendo mais do que merece, geralmente dificilmente reclama, né? E né, nunca vi alguém dizer, estou ganhando demais, quero diminuir. Mas quem está trabalhando demais está ganhando
pouco ou igual a quem não está trabalhando, às vezes não recebe pouco, mas recebe igual a quem não está trabalhando, gera uma sensação de injustiça, uma sensação de desequilíbrio. Então, essas conversas difíceis, né, esses acordos, e voltando para o lugar, né, que a gente chama de hierarquia, é os acordos claros, né, os acordos claros, as definições, as expectativas, né, então, dentro a realidade, né, então, às vezes tem alguns irmãos que às vezes não vão ter a força para tocar o negócio, né, mas são importantes para estar no negócio. Então, é mais ou menos esse processo. Quando a gente fala de lugar, né, Rafa, nós começamos a entender primeiro, né, que toda empresa ela tem um fundador, né? Então, esse fundador ele tem a força principal do negócio, ele consegue trabalhar a visão desse negócio. Então, o fundador é o primeiro lugar que precisa ser identificado. Depois do fundador, a gente começa a perceber assim, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, quem que é o quarto, quem que é o quinto, se assim for, né, em uma sociedade. E aí, quando a gente fala que os filhos vêm para o negócio, ou, por exemplo, que o casal é igual, não é igual, porque assim, tem alguém que tem a força do negócio. Eu lembro de um casal, Rafa, que a gente atendeu, e eles fizeram um processo de criação da empresa familiar dentro do instituto. E antes de eles abrirem a ideia, abrirem a empresa, eles disseram, não, vamos organizar a nossa empresa. O que é algo muito bonito e assim, são pessoas que disseram, a gente quer abrir um negócio para prosperar, então nós vamos primeiro alinhar o nosso negócio sistemicamente e vamos fazer os acordos. E aí, quando eles chegaram para o processo, eles chegaram com uma ideia, uma mentalidade, que é uma mentalidade muito comum. Vamos abrir uma empresa, 50-50. Se são em 4 pessoas, 25, 25, 25. Então, a gente começa a perceber que isso é uma mentalidade de senso comum. Mas em uma empresa, existe alguém, então esse casal chegou com essa mentalidade de 50-50, e no final, na saída, entendemos que o marido, ele estava fazendo a sua transição de carreira, ele já tinha domínio do negócio, do que ele ia construir, do que eles iam construir, sim, eles seriam sócios, mas ele é o sócio que tem a força do negócio. Então, o percentual dele no final do nosso trabalho ficou 70% e o dela ficou 30%. Essa empresa abriu nesse percentual, foi um pouco desconfortável, que é uma conversa difícil, para a esposa entender, né? Meu Deus, mas a gente está começando os dois juntos do zero? Não, ele está trazendo todo o know-how, ele está trazendo toda a expertise, ele tem a força do negócio. E essa empresa, então, abriu, ela completou agora 3 anos de funcionamento e é uma empresa muito próspera. Foi uma empresa que em 6 meses ela já estava trazendo retorno, que é um número que a gente sabe que não é comum nas empresas. Geralmente as empresas demoram até 2 anos para começar a ter o seu retorno financeiro. Então, veja, uma organização societária de saber quem que é o maior. E essa conversa de quem é o maior, Rafa, a gente sempre encontra, né? Mas nós dois somos irmãos, tá? Mas alguém faz ocupa o cargo de CEO, alguém ocupa o cargo de gerente comercial, alguém faz isso. Então, nós não podemos tratar, como o Rafa trouxe, todos os diferentes de forma igual. Porque é filho, todo mundo ganha 10 mil. Porque eles são irmãos, todo mundo ganha 5 mil. Só que um faz o trabalho de office boy e o outro faz o trabalho de direção. Do presidente da empresa. De presidente da empresa, né? E aí, como é que você paga para o office boy e para o presidente da empresa? Só porque eles são irmãos, o mesmo valor. Não faz sentido isso. Mas isso é uma conversa muito difícil para um pai ter, até que se tenha, então, né, Rafael, realmente o entendimento de olhar para a empresa também, de olhar para o futuro da empresa. Porque quando a gente começa a prejudicar a empresa com decisões emocionais, que é uma decisão emocional essa, vai afetar diretamente o caixa, né? Ou, se não afetar o caixa, afeta as relações, né? As relações. E nós temos que identificar também quem contribui mais para o negócio, né? Perfeito. Então, e precisa ter essa clareza, né? Tá tudo bem não ser você que contribua mais para o negócio, tá tudo bem, né? E talvez entender esse lugar. Às vezes, sei lá, vou trabalhar na Coca-Cola. Não vai ser eu, Rafael, que vai contribuir mais para a existência da Coca-Cola, né? Então, às vezes tu tá num negócio que não é você que é o fator predominante, assim, ou o fator que muda o negócio de um jeito que faça alavancar aquele negócio 100%, né? Como às vezes tem pessoas que têm conhecimento sobre o negócio,
onde a gente chama a força do negócio, né? Porque essa força do negócio, às vezes, ela é inata, às vezes ela tem a ver com a visão do negócio, né? Então, por mais que tenha pessoas que estão, sei lá, são donos de uma concessionária, tem 3 filhos que estão lá trabalhando com o pai. Às vezes, um deles tem a visão do negócio. Ele entendeu lá, porque assim, todo mundo acha que entende. Né? A gente acha que entende o negócio todo mundo, mas tem uma visão ali, tem um gatilho, tem uma coisa que aquela pessoa fez ali que é a diferença. Né? Eu me recordo de uma empresa que a gente atendeu, que até um dos sócios se tornou concorrente da empresa e não prosperou. Né? Foi lá, montou uma empresa igual, era uma concessionária também, montou uma empresa igual, pegou bandeiras parecidas, achou uma bela cidade, até maior do que a cidade que a empresa estava, e disse, agora eu vou ser concorrente deles, né? Mas ele não tinha entendido a alma do negócio, né? Não tinha entendido a visão do negócio. E aí ele foi lá e não conseguiu, né? Sendo que nessa empresa que ele estava, que ele era sócio, ele vendia muito. Ele disse, nossa, eu vendo pra caramba, tenho cliente pra caramba, agora eu vou montar a minha, vou estourar a boca do balão. E aí ele chegou lá e não vendeu. E aí o que aconteceu? Né? Por que ele não vendeu? E ele disse, mas nossa, né? Qual que é a diferença? Eu saí de uma empresa, fui lá e montei outra, igual, vendia pra caramba naquela empresa A, montei a empresa B, por que agora eu não tô... Vendia um monte aqui, por que eu não tô vendendo aqui? Porque ele não entendeu a força do negócio. Qual que era o segredo? Qual que era a visão que tinha naquela empresa? Ele achou que era só vender, né? Ele achou que era só vender, ter aquele produto, ter uma porta aberta e atender os clientes, né? Mas ele não entendeu que tinha uma força oculta por trás. Tinha um movimento que era a visão clara do negócio. Então, dentro desse processo, quando a gente diz assim que existe uma visão, existe um fator de conexão, é o que o dono, né, ou a pessoa que tem a visão do negócio está conectando. Algo que ele está enxergando um pouco mais à frente. Então, às vezes, um pai, quando vai fazer uma sucessão, né, e nós podemos entrar um pouco, né, no trabalho da sucessão, a sucessão, né, Ju, é diária, né? Não é, agora eu vou contratar uma empresa para fazer a sucessão. Sim, isso é interessante. Quanto mais cedo, melhor, né? Só que os pontos da sucessão precisam ser entendidos que é dia a dia, né, Ju? Que é dia a dia, e que a sucessão começa, e eu não diria só a sucessão, né, Rafa? O sucesso de uma empresa familiar, ele começa em a gente entender o nosso lugar. E parece assim, nossa, mas entender o lugar, isso é muito fácil. Não, é algo tão grandioso entender o teu lugar na empresa que às vezes você precisa compreender que a sua opinião não vai ser seguida. Por exemplo, eu e o Rafael, nós somos irmãos, nós somos sócios. Se eu disser, ele disser, não, a gente não vai fazer isso, e eu disser, sim, nós vamos fazer isso, aqui eu sou a segunda, porque o Rafa veio primeiro, ele montou a empresa e eu vim 1 ano e pouco depois. Então, imagina só, eu tenho que entender que o meu lugar aqui é de segunda. Não, mas eu sou sócia dele. Eu também tenho direito. É claro que eu tenho direitos. É claro que eu tenho opiniões. Mas precisa alguém definir. Precisa alguém dar a direção. E o ponto mais importante aqui do fundador ou de quem tem a força do negócio é que o peso da decisão também fica com ele, né, Rafa? Que é o peso do acerto, o peso do erro. Ele fica com essa pessoa que é o maior. E isso traz muita leveza para o sistema familiar. Porque as opiniões são diferentes, porque as visões são diferentes, mas tem a visão do negócio, que é a visão que impulsiona esse negócio aí para frente. Porque vocês já viram que tem pipoqueiro falido e pipoqueiro multimilionário, que ganha muito bem, que constrói franquias. Tem pessoas de concessionárias que estão com dificuldade financeira e tem concessionárias que estão com uma lucratividade altíssima. Então, como que pode empresas do mesmo ramo, às vezes na mesma cidade, na mesma região, uma muito próspera e a outra com dificuldades financeiras? Tem a ver com gestão, tem a ver com estratégia? Tem, mas também tem a ver, né, Rafa, com a coragem do fundador de tomar as decisões que têm que ser tomadas, né, que é essa visão e é esse peso também que vem, né? E dentro da sucessão, a gente tem que olhar também o nosso comportamento, né, a nossa postura do dia a dia, frente aos nossos conflitos, né? A nossa postura frente à nossa própria vida. Tem pessoas que têm postura da queixa, da reclamação, né? Tem pessoas que têm a postura da briga.
tem gente que tem a postura da agressividade, tem pessoas que têm a postura da infantilidade, né? Tem pessoas que têm uma postura de centralização, de não expansão. Então, às vezes, a gente vê empresas, né, que não conseguem crescer porque os donos ali estão numa postura que é atrasada para trazer mais pessoas, né? Então, que sabe pensar numa sucessão, né? Então, quando começa a sucessão? Já começa desde o teu primeiro dia de empresa, né? Eu diria que a sucessão começa quando tu tem filhos, né? Quando ele é um bebê, né? Que é o jeito que tu chega em casa já. E eu acredito que, se tratando de sucessão familiar, desde que você tem um filho, se tratando de sucessão profissional, você organizar a tua empresa para ser cada vez mais organizada, obviamente, né? Ser cada vez mais profissional, né? Então, que os processos sejam bem definidos, né? Que aquela marca tenha uma marca consolidada, que aquele produto ou serviço ali tenha um desejo, né, do mercado, e que aquela estrutura organizacional ali, ela funcione por si só, que o mundo, né, aí fora o mundo investidor, digamos assim, começa a olhar para aquela empresa e dizer assim, nossa, ela é tão organizada que fatura lá X milhões por ano, se a gente dá X milhões, é quase como se fosse uma aplicação, né? E ela já tem uma organização própria. Então, pensar na sucessão, ela é diariamente, né? E a gente costuma infelizmente, né, somente depois da morte, né? A grande maioria das pessoas, né, esperam o pior acontecer, porque a morte é uma página em branco, né, Ju? É um movimento em branco da vida. É a única certeza, né? A única certeza. Bert tem uma frase que a gente usa muito, assim, em palestras, em momentos, e quero trazer aqui para vocês, que deixe a sua casa organizada todos os dias, como se você fosse morrer, né? Então, a nossa casa são as nossas finanças, as nossas questões documentais, né? O casamento, é casado, não é casado, a empresa tá no nome de quem? Tem gente que tem empresa e essa empresa não tá nem no seu nome, né? Então, assim, deixe a sua casa organizada, deixe a sua família organizada, para que se você faltar, as coisas funcionem sem você. Porque na falta, já existe a dor do luto, já existe a dor da perda desse ente querido, dessa pessoa que a gente ama, e se deixar tudo bagunçado, então, meu Deus, quem que vai dar conta disso, né? E o que a gente percebe, né? A gente puxa a régua, né, dentro das nossas consultorias para as pessoas, a gente puxa a régua lá para matando as pessoas, né? A gente até brinca, ó, vamos matar você aqui. A gente usa muito isso, né? Vamos te matar, se a gente te matar, o que acontece, né? Se você morrer, o que acontece? No entanto, a gente precisa observar que existem influências, né? E a gente estuda muito essa influência de campos, né? Que são campos informacionais, né? Então, toda vez que a gente começa a falar de campos organizacionais, campos informacionais, perdão, toda vez que a gente fala de campo informacional, é entender que cada campo tem uma informação. Né? Você imagine um campo energético. Então, por exemplo, estão eu e a Juliana aqui, tem o pessoal aqui nos bastidores, então aqui é formado um campo energético. Né? Então, dentro desse campo energético existe um campo informacional, né? Oculto. Esse campo informacional está enviando informações para a gente o tempo todo, assim como talvez você esteja aí no teu carro, dirigindo e ouvindo a gente, e sei lá, tem uma pessoa com um carro batido na tua frente. Né? Um carro todo amassado, você vai dizer, nossa, que feio, né, esse carro, né? Porque tem uma informação, tu estava enxergando o carro batido, um carro muito bonito, ou sei lá, tem uma Ferrari na tua frente, né? Qual a informação que vai passar? Nossa, é um cara milionário, né, que tem uma Ferrari, né? Então, se você está na tua casa ali, tem um copo sujo, passa uma informação, se tem um copo limpo, está tudo ajeitado, né? Se você chega em casa, está tudo limpinho, a empregada foi lá, deixou tudo ok, beleza, né? Tu vai te dar uma outra informação. E, às vezes, o não organizar uma empresa é um campo, né? Então, se a gente pensar o que é uma mesa suja, né? É uma informação. O que é uma mesa limpa? É uma informação. O que é organizar os teus papéis? É uma informação. O que é ter os teus papéis desorganizados? São outras informações. A gente tem... Quem tiver oportunidade pode estudar mais a fundo, mas existe uma parábola, né, sobre a teoria da vidraça quebrada, né, uma teoria, e muitos estudiosos, né, e eles observaram uma casa, e essa casa estava abandonada, tinha aqueles vitrais que é todos quadradinhos assim, né, Ju? Uhum. E
E essa casa era próxima a uma escola, murinho baixo, ela estava abandonada há muito tempo. E piazada, né? Piá, quem já não foi piá, quem aqui Eu nunca... não fui piá. Eu fui piá, né? O pessoal que não é do sul aí, piá é guri também, né? Daqui, né? Guri também, acho que daqui. Meninos, né? Mas a piazada, quem nunca deu uma pedrada na vidraça, né? Pegava lá um limão, pegava uma pedra e tacava no vidro. E o que eles foram percebendo? Quando se arruma o vidro, né? Passava outro dia, os meninos não jogavam mais pedras. Porque aquele vidro que tinha sido quebrado ontem já estava consertado. Diferentemente de quando não se arrumava. Então, quando eu passava no outro dia, via aquele vidro quebrado, outro ia lá e tacava uma pedra. Via outro vidro quebrado, tacava uma pedra, até quebrar todos os vidros da casa. Então, assim, a desorganização também no papel, a desorganização societária, a desorganização também é um sentido de antiprosperidade. É uma falta de prosperidade que as empresas não percebem esse campo, porque ele é um campo informacional, mas ele não está visto, não está sendo visto, né? A gente enxerga o problema aqui, mas talvez não enxergue os problemas organizacionais. E nós apoiamos muitas famílias a terem essas conversas, né? Porque a gente entende que é um desafio, né, Ju? É um desafio. É um desafio por quê, gente? Porque nós aprendemos a muitas vezes deixar passar. Né? Então, tu vai deixando passar, e esse deixar passar também é uma postura de liderança, porque pode ser que isso aconteça também na empresa com um liderado seu. Uhum. Então, assim, tem coisas que a gente precisa resolver, a gente precisa conversar, precisa documentar, né? A gente atende várias famílias produtoras rurais, né? De famílias de leite. Então, aquelas coisas que as pessoas vão construindo castelos, fazem financiamentos, constroem propriedades, estábulos para os animais, chiqueirões, na terra que nem é deles. Que não foi nem acordado Que não foi nem acordado, que às vezes ainda é da avó, que não foi nem do pai, e daí tu é o filho, chega lá e constrói. Então, assim... E aí, daí ficam bravos, né? E ainda ficam bravos, assim, poxa, né, eu achei... Olha, gastei um monte, nossa, tô devendo 1 milhão no banco, e o trator, né, eu não sei o que, o trator dá pra tirar ainda, né? O trator dá pra tirar. É mais uma pocilga, né, um chiqueirão, um aviário, às vezes não dá pra tirar, né, porque às vezes aquela estrutura, ela é tão específica, né? Sim. Que ela acaba se tornando um dinheiro enterrado, que a gente chama. E às vezes tem pessoas que enterram dinheiro em terrenos alugados. Né? Em terrenos alugados. Então, assim, algo que não é seu. A gente também percebe, assim, eu tô com uma questão aqui para que eu não pague, sei lá, uma pensão maior, eu tiro os bens do nome e coloco no nome de um laranja. Tá, mas e se esse laranja morrer? E se essa pessoa não quiser te devolver os teus bens? Então, essas coisas que são desorganizações que vão impactar profundamente no futuro das empresas, que a pessoa não enxerga, né? no futuro da família, e que as pessoas não enxergam. Às vezes, a mesa bagunçada a gente enxerga. A gente enxerga. A casa suja a gente enxerga, mas a gente não enxerga essa bagunça organizacional. Uhum. E a gente acha... Só que assim, é a mesma influência, gente. É a mesma influência. É a mesma influência, negativa, entendeu? Então imagina um hospital sujo, né? Não tem como fazer uma cirurgia, né? Vai matar o paciente lá com uma infecção hospitalar. Né? Então, nós precisamos entender que a organização da empresa, seja documental, seja de acordos, né? Seja hierárquica, né? Seja hierárquica também das funções, ela é o primeiro passo para a prosperidade. Assim, não tem empresa próspera desorganizada. Daí tu vai dizer, Rafael, mas eu conheço empresas que é tudo uma bagunça, que ninguém sabe. O nome do Monte Laranja, o principal financiador é um cara, sei lá, um político, não pode aparecer. Essa empresa não tem futuro. A gente sabe que ela não tem futuro. Ela pode ser uma empresa para tirar dinheiro, ela pode ser uma empresa ali para alguma questão, mas ela não tem futuro. É uma empresa sem futuro. Então, que a gente sabe que vai terminar. Né? Seja, a gente tem um pensamento curto, né? Uhum. A gente acha que uma empresa ela é feita só para 10, 20 anos. Não, uma empresa ela pode foram durar feitas para durar, né? Milênios, séculos. Né? Se ela for uma sucessão bem estruturada, ela pode durar a vida inteira, né? Então, dentro desse processo, a gente percebe que não vai durar. Que né? não vai Ou durar. ela pode durar, mas na mão de outro, né? Então, tem esse processo aí. O que nós percebemos quando as pessoas nos dizem, tá, mas eu vejo que o fulano, que o ciclano, que a empresa tal como o Rafa trouxe, tá ante as leis sistêmicas, que é equilíbrio, hierarquia e pertencimento, né? Dar e receber equilibrado. E o pertencimento e a hierarquia. Então, essas 3 grandes leis, quando há o rompimento destas leis, vai ter consequências.
talvez a consequência não seja nesta geração. Ela seja na próxima. Então, a primeira coisa, assim, mas o fulano de tal lá tem tudo desorganizado, ele ganha um monte de dinheiro, tem uma vida, gasta com viagens, com sexo, com amantes, com isso, com aquilo. E ele é muito próspero e a empresa dele nunca vai quebrar. E aí eu pergunto, e os filhos, como é que estão? Então, a gente começa a entender que toda ação tem uma consequência. Então, ser empresário hoje, ser um empresário em uma empresa familiar, exige do fundador, primeiro, compreender o seu lugar. Segundo, né, Rafa, que é algo bem importante, é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Eu tenho 2 filhos, um trabalha na empresa, efetivamente cumpre, toca a empresa. O outro vai de vez em quando. Então, esse que toca a empresa, ele vai receber, sei lá, supostamente 10 mil, 30 mil. O outro vai receber 1.000, 2.000, 3.000. Então, cabe ao fundador colocar as coisas no lugar. Dizer, olha, filho, você não trabalha o suficiente. Porque da empresa só pode sair, gente, salários e distribuição de lucro. Mesada é função de pai e mãe. Não é nem função, né, Rafa? Mesada é mantendo a criança. Né? Quem paga a mesada para os filhos, tá mantendo os filhos. Aí chega... Tanto que é a criança que ganha mesada, né? Chega alguns pais e dizem, meu filho não rende. Mas também tu dá mesada para ele, ou paga o cartão de crédito. Às vezes a gente não percebe que é mesada. Às vezes a pessoa diz, não dou mesada pro meu filho. Quem paga o cartão? A empresa. Quem paga o plano de saúde? A empresa. Quem paga o carro? A empresa. Quem paga o carro? A empresa. Diz assim, nossa, ele ganha... meu filho ganha 3 mil na empresa. Daí ele olha lá, tá com uma Land Rover. Diz, bom, não paga nem os pneus da Land Rover, né? Não paga nem não paga nem a revisão, nem a documentação do carro. Daí tu diz assim, não, tem alguma coisa que não tá fechando aí nessa história, né? Então, nós precisamos entender esse movimento, né? Nós não estamos dizendo que os filhos não tenham que ganhar. Muito pelo contrário, a gente tem que está dizendo que precisa ter justiça, né? E que precisa ter organização, né? Que existe uma forma de fazer. E esta forma, elas têm que estar adequada com a função. Quando a gente movimenta um dinheiro da empresa, tem 2 dinâmicas que não podemos fazer. Não podemos sangrar nem a família, e nem sangrar a empresa, né, Rafa? Então, a gente vê muito também, muitos empresários sangrando a família. No sentido assim, não, a gente não tira nada, a gente coloca tudo na empresa, ninguém pega nada. E aí, assim, eles são multimilionários, mas eles não conseguem, não têm uma casa. Mas estão no campo da escassez. Estão no campo da escassez, não conseguem aproveitar aquela prosperidade financeira e continuam agindo como se fosse lá no início da empresa. E ferrando o casamento dos filhos. E ferrando o casamento dos filhos, e ferrando a alegria. Olha que louco. E às vezes a paixão do filho pela empresa, né? Porque daí a pessoa começa a dizer assim, é melhor eu sair. É melhor eu sair, filho. Ou eu vou ganhar mais em outro lugar. Não tem como um grande... Porque tem famílias que têm filhos incríveis, que trabalham pra caramba nas empresas, e às vezes com um salário muito baixo. Então, porque é filho... Não, tem que deixar no negócio. Não, então isso, gente... E às vezes tem um patrimônio lá, sei lá, de 100 milhões e tá lá o filho tirando 3 mil reais. Né? Também acontece ao contrário. Aí tu diz assim, gente, o cara administra ali uma empresa que tem um patrimônio de 100 milhões, tem mais de 300 pessoas ali e tá ganhando 5, 10 mil reais. Né? Aí a gente pergunta, e se você fosse contratar lá fora, né? Nossa, quanto você ia pagar? Às vezes aquela pessoa teria que ganhar 20, 30, 40 mil reais. Né? Daí, às vezes, ele mesmo diz, não, mas eu preciso de 15. Mas não é o que você precisa ou não precisa. É o que você entrega para a empresa. Entrega e esse merecimento. Mas aí, como é que eu vou ganhar 50 mil se eu faço tudo isso, mas daí os outros 2 irmãos, eu não tenho como tirar 150 mil do caixa da empresa por mês. Daí tu diz, mas quem disse que os outros irmãos não está certo o salário deles? E sabe os outros, o salário é 10 mesmo. Aí todo mundo fica, né? Então dentro das consultorias precisa haver essas conversas, que às vezes podem ser conversas um pouco desconfortáveis, né? Principalmente para quem não ganha ou para quem é retirado, mas precisa haver o equilíbrio, porque se essa pessoa ela contribui mais para o negócio e ela entra numa energia de retirada, a partir disso o negócio tende a cair. Tende a ter problemas. Então não podemos sangrar a família, né? Outra frase que a gente escuta muito, que é comum. Mas meus filhos, eles não precisam ter salário porque eles têm tudo. Mas o que é o tem tudo? Ele tem que pedir bênção pro pai para tudo, para comprar uma jaqueta, para isso, para aquilo. Então, quem trabalha na empresa deve ter salário adequado com a sua função. Seja o dono, seja a esposa, sejam os filhos, sejam os irmãos, né? Então, é fundamental a gente ter um equilíbrio na remuneração. E aí, a segunda dinâmica perigosíssima é sangrar a empresa, né?
Onde a empresa ainda não tem caixa, ainda não tem estrutura, não, mas é porque eu sou empresário, então eu tenho que faturar X mil, mas eu a empresa não está pronta para isso. Então, todo desequilíbrio vai ter um preço muito alto. vai ter uma consequência. Não tem como. Sangrou a empresa, vai ter um desequilíbrio óbvio, né? Não tira o que é o do merecimento, né? Vai também desequilibrar, então, as outras áreas da vida dessa pessoa, né? Vai desequilibrar relacionamento, saúde, né? Porque essa pessoa vai adoecer e vai mexer na saúde, na energia dela, né? Na parte mental, emocional, e também vai afetar relacionamento, porque afinal de contas, as pessoas que convivem com essa pessoa, o casamento, ela compactua, porque a minha mulher sabe das minhas dores, né? No nosso dia a dia, eu sei das dores dela. E aí as pessoas começam a criar aversões à empresa. Daí tu diz assim, eu não consigo fazer a sucessão depois. Daí, mas a esposa do cara criou aversão à empresa do marido, né? Ou a empresa que ela ia herdar, ou aquela propriedade que era lá dos irmãos. Ela começa a criar aversão porque ela vê o sofrimento dele, o dela, vice-versa. Aí as pessoas começam a aversão. Eu vi é como diz, né? Às vezes tem o trabalho, tem lá colega de trabalho, né? Daí tem um meme na internet que diz assim, eu tenho raiva da Suzy, colega da minha mulher, que eu nem sei quem é. Tipo, de tanto, né? De tanto que fala. Que a esposa fala mal da Suzy, né? Desse personagem fictício, né? Então, tanto que ela fala mal. Mas por quê? Quem tá em casa começa a comprar as histórias, né? Porque, gente, ninguém sabe mais da tua intimidade que quem dorme contigo, né? Então, as pessoas sabem as suas dores e às vezes elas querem resolver, às vezes elas compram as tuas dores e às vezes aquelas pessoas elas começam até mesmo depois se meter, né? Porque elas querem defender, às vezes um filho que trabalha no negócio da empresa, ele vai lá para casa e ele diz, porque meu irmão faz isso. Compartilha tudo com a esposa, Compartilha tudo com a esposa. Só que ele não fala, não tem a conversa difícil. Daí quando vê a esposa em uma janta de Natal, um churrasco de domingo, larga alguma coisa. E dá aquele BO. Aí eles brigam, daí a esposa diz, eu não quero mais saber da tua família. Aí essa pessoa duplica, triplica os problemas dele, né? Daí triplicou os problemas dele. E aí tem a esposa que não fala mais ali com o cunhado. Aí o pai e a mãe dizem, não, porque ela não pode se meter na empresa, porque não sei o quê. E às vezes ela tem razão. E sim, ela também não pode se meter na empresa. Então, aí precisa chegar alguém aqui e mediar. E às vezes a gente precisa dizer, diz pra tua esposa que tu vai resolver, mas você precisa resolver, né? Ou parar de se queixar. Então, aí a gente precisa entender a postura que te leva ao sucesso. Qual a postura que te leva ao sucesso? Qual o comportamento que te leva ao sucesso? E quais são as posturas de vida e comportamentos que vão te fazer ter desafios, dificuldades ou até mesmo fracasso e falência. E aqui, então, entender, gente, que acho que o principal é que todo conflito é passível de resolução. Não importa a situação que você está vivendo na sua empresa, seja que os sócios não conversam, seja que você está perdido, que você sente que não tem uma direção, não importa o conflito que você está vivendo, todo conflito tem um caminho para resolução. E a mediação sistêmica familiar, que é um trabalho que a gente faz com muito amor, com muito carinho no Instituto IOD, é um trabalho que a gente restaura famílias, restaura empresas com organização. Com entendimento do lugar, com organização e com reacordos. Porque tudo que a gente reacorda, tudo que está alinhado e está sendo olhado para o futuro, isso torna a empresa mais leve, né, Rafa? Eu acho que o segredo de tudo é o acordo, né? Os acordos. São os acordos, né? E onde tem ordem, o amor pode prosperar. Gente, então... compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse podcast, essa live, esse YouTube, não sei em qual canal você vai estar assistindo. Quero agradecer por você estar com a gente. Se precisar de alguma informação, que quiser... quero tomar um café com vocês, entender melhor os trabalhos de vocês, quero compreender melhor como o Instituto IOD pode nos ajudar a nossa empresa, pode ajudar o meu casamento, né? Às vezes não quer olhar para a empresa ainda, mas quer olhar para o casamento, eu quero olhar para mim mesmo, a minha performance, os meus problemas individuais, sei lá, uma questão emocional, uma questão clínica, seja uma questão financeira, seja uma questão relacional também. Então, você pode estar entrando em contato com a gente, que a gente vai, visita a tua empresa, ou você vem visitar a gente, e a partir disso nós começamos a entender como nós podemos preparar a tua empresa, a tua vida, a tua família para ter um sentido muito mais leve. Afinal de contas,
né? Afinal de contas, o sentido maior é o nosso bem-estar, né? Hoje, acredito que se você busca qualidade de vida, qualidade de tempo com a sua família, lazer, né? Que também é saúde, né? O lazer está na categoria saúde, então é importante que você nos procure, que nós temos mais de 350 empresas atendidas, né? Temos formações aí, somos preparados, somos pioneiros em consultoria sistêmica organizacional no Brasil e criamos um método aí que tem revolucionado as empresas, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado. Ju, pode dar teu tchau para a gente encerrar. Isso, né, gente? A gente pode apoiar você. Lembre-se sempre, deixe sua casa organizada e todo conflito é passível de resolução. Se você precisar mais informações, acho que aqui embaixo deve ter o nosso canal, Instituto IAD. A gente sempre vai ter um tempo para ouvir a sua história. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Um abraço.